A busca pela autenticidade em um mundo de aparências. Quantas versões de você existem? Pense comigo. Existe a versão de você no Instagram, aquela cuidadosamente curada, com os melhores ângulos, as frases inspiradoras. Existe a versão do trabalho, profissional, controlada, sempre competente. A versão da igreja, piedosa, com as respostas certas na ponta da língua. E talvez, só talvez, exista uma versão que ninguém mais conhece. A versão de você quando está completamente sozinho. Peço que você deixe o like neste vídeo e se inscreva no canal, porque toda semana vamos explorar as intersecções entre fé, filosofia e vida real. No último vídeo, falamos sobre cristianismo e redes sociais. Mas hoje quero ir mais fundo. Porque não basta saber que as redes sociais podem ser problemáticas. A pergunta real é: como vivermos de forma autêntica num mundo obcecado por aparências? E surpreendentemente, Jesus tinha muito a dizer sobre isso há 2000 anos. Vamos à Bíblia. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala algo que incomodou profundamente os líderes religiosos da época. Ouça isso. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6. Cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, para ser honrado pelos outros. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de modo que você dê sua esmola em segredo, e seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Percebe o que Jesus está atacando aqui? Ele não está falando de pessoas que fazem coisas erradas, ele está falando de pessoas que fazem coisas certas. Orar, jejuar, ajudar os pobres, mas pelos motivos errados. Performance espiritual. Os fariseus tinham desenvolvido uma arte impressionante. A arte de parecer piedosos. Oravam em voz alta nas esquinas, tornavam seus jejuns óbvios para todos verem, faziam questão de que suas doações fossem públicas. E olha, eles eram respeitados, eram influentes, tinham muitos seguidores. Mas Jesus chamou isso pelo nome: hipocrisia. A palavra grega, hipócrites, literalmente significa ator de teatro. Alguém usando uma máscara. E Jesus diz: vocês têm a máscara perfeita, mas seus corações estão distantes de Deus. E aqui está o choque. No tempo de Jesus, não existia Instagram, não existia LinkedIn, não existia TikTok. Mas o problema humano, exatamente o mesmo. Nós vivemos para audiências, criamos personas, fragmentamos nossa identidade dependendo de quem está olhando. E Jesus olha para a gente através dos séculos e pergunta: quem você é quando ninguém está vendo? Agora, isso de buscar autenticidade não é só uma preocupação bíblica. Filósofos têm lutado com essa questão há milênios. E, curiosamente, eles chegam em conclusões muito parecidas com o que Jesus ensinou. Sócrates, há 2400 anos, andava pelas ruas de Atenas incomodando as pessoas com perguntas. E a mais famosa delas estava inscrita no Templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Sócrates acreditava que a maioria das pessoas vive no piloto automático, seguindo o que a sociedade espera, o que a família espera, o que a cultura espera. Mas nunca param para perguntar: peraí, mas quem eu realmente sou? O que eu realmente valorizo? Ele tinha uma frase famosa: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, se você nunca para questionar suas próprias motivações, suas próprias crenças, seus próprios valores, você não está realmente vivendo. Você está apenas existindo, performando um script que outras pessoas escreveram para você. Agora pula para frente uns 2200 anos. Copenhagen, Dinamarca, século XIX. Um filósofo cristão chamado Søren Kierkegaard está tendo uma crise existencial.
E ele escreve algo revolucionário sobre o que significa ser um eu, ser uma pessoa autêntica. Kierkegaard diz que o eu não é apenas autoconhecimento. O eu verdadeiro só existe em relação a Deus. Ele argumenta que você pode se conhecer profundamente, pode ser coerente consigo mesmo, mas se esse si mesmo não está fundamentado em quem Deus criou você para ser, você ainda está em desespero. É um desespero sofisticado, mas ainda é desespero. Deixa eu traduzir isso. Você pode ter a versão mais autêntica e consistente de si mesmo, ser a mesma pessoa no Instagram, no trabalho, em casa. Mas se essa versão foi construída sem referência ao seu criador, você construiu uma identidade sob areia. Parece sólida, até que as ondas vêm. E isso conecta perfeitamente com Jesus, não é mesmo? Jesus não está apenas dizendo seja honesto ou seja você mesmo. Ele está dizendo, seu verdadeiro eu só faz sentido em relação ao Pai. Então, tanto a filosofia quanto a Bíblia estão apontando para a mesma verdade. A autenticidade não é apenas ser consistente, é viver integrado, quando suas ações, seus valores e sua identidade em Deus estão alinhados. Ok, então a filosofia é linda, a teologia é profunda, mas você está aí pensando, como que eu aplico isso na segunda-feira de manhã? Vou te dar 3 passos práticos para cultivar a autenticidade real. E todos eles são contraculturais, vou te avisar agora. 1. Crie espaços de silêncio regular. Marcos 1,35 diz que Jesus se levantava de madrugada, ia para um lugar deserto e orava. Por quê? Porque a autenticidade precisa de espaço longe das audiências. Nosso problema hoje é que estamos constantemente performando. Acordamos e já checamos quem curtiu nossa foto, vamos ao banheiro com o celular, nunca temos um momento onde simplesmente somos, sem ninguém validando ou julgando. Prática concreta. 20 minutos por dia, sem telas, sem audiência, só você e Deus. Pode ser de manhã cedo, pode ser no almoço no carro, pode ser antes de dormir, mas você precisa de um espaço onde não há performance, só presença. 2. Cultive comunidade verdadeira. Tiago 5,16 diz, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Percebe como isso é radicalmente diferente de mídia social? Nas redes a gente só mostra os highlights, mas Tiago está falando, mostre suas falhas. Você precisa de pelo menos 1 ou 2 pessoas que conhecem a versão real de você, não a versão editada. Pessoas para quem você pode dizer, eu estou lutando com isso, e não ser julgado, mas ajudado. Prática concreta. Identifique uma pessoa de confiança essa semana e compartilhe uma luta real. Não precisa ser um trauma profundo. Pode ser, tô lutando com ansiedade, ou tô sentindo que me afeta a mecânica. Vulnerabilidade constrói autenticidade. 3. Faça auditoria de ação versus valores. Aqui é onde Sócrates voltaria e bateria palma. A autenticidade é alinhamento entre o que você diz que valoriza e como você realmente vive. Exemplo prático. Você diz que família é prioridade, mas passa 3 horas por dia no celular e 20 minutos com seus filhos. Você diz que Deus é o centro da sua vida, mas passa mais tempo assistindo séries do que em oração ou leitura bíblica. Não estou julgando, estou te convidando a uma honestidade brutal. Prática concreta. Pegue uma folha. De um lado, escreva seus 3 valores principais. Do outro, escreva como você gastou seu tempo na última semana. Eles batem. Se não, algo precisa mudar. Ou seus valores declarados, ou suas ações reais. Olha, eu sei que isso não é fácil, porque a autenticidade custa. Custa o conforto da aprovação. Custa a ilusão de controle sobre como os outros nos veem. Custa a conveniência de viver no piloto automático. Mas sabe o que custa mais? Chegar no fim da vida e perceber que você viveu a história de outra pessoa, que você performou tão bem que esqueceu quem realmente era. Então vamos fechar com isso. A autenticidade não é sobre ser perfeito publicamente, é sobre ser honesto na jornada. Jesus não nos chamou para sermos performers impecáveis, ele nos chamou para sermos discípulos genuínos, pessoas que tropeçam, que duvidam, que lutam,
mas que fazem isso com os pés firmados nele. E quando você vive assim, quando o você de 3 da manhã, sozinho, é o mesmo você de domingo na igreja, é o mesmo você no trabalho, algo poderoso acontece. Você para de gastar energia mantendo máscaras, e toda essa energia pode ir para realmente viver. Então aqui vai meu desafio para você essa semana. Dos 3 passos que eu falei, escolha um, só um, e pratique. Crie seu espaço de silêncio. Seja vulnerável com alguém. Faça auditoria de valores versus ações. E depois me conta nos comentários, qual das suas versões é a mais distante da real? E o que você vai fazer sobre isso? Se esse vídeo te desafiou de alguma forma, deixa um like e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E se inscreva no canal, porque toda semana vamos explorar as intersecções entre fé, filosofia e vida real. Agora eu sei, porque eu vi na Bíblia. Graça e paz. Até o próximo vídeo.